Amados irmãos, bom dia. Desejo a todos a graça de Jesus. Sejam bem-vindos à nossa aula. Estamos tratando nesse trimestre do tema geral, o comportamento do crente, princípios bíblicos da ética cristã. Como sempre fazemos, iniciamos com uma oração e após a oração, então, fazemos também uma recapitulação da aula anterior. A oração de hoje será lida. Encontra-se em 1 Crônicas, capítulo 29, verso de 10 a 13. É uma oração de Davi e é uma oração muito profunda, com muita expressão daquilo que Davi estava sentindo quando havia já idealizado a feitura do templo. A oração diz assim: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar forças a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Amém. Essa é uma grande oração, porque ressalta o poder de Deus como o Supremo, quando ele diz que tu dominas sobre todas as coisas. Recapitulando então a nossa aula, eu gostaria de destacar alguns assuntos que nós tratamos nela. Primeiro, os 10 mandamentos são princípios, ou seja, formam o código moral que Deus instituiu para a humanidade. É um código universal, todos devem estar submetidos a ele. E esse código traduz para nós também a maneira que Deus se mostra à humanidade, a fim de que todos possam conhecer também o seu caráter firmado na verdade. Em segundo lugar, a beleza desse código está firmada na aliança entre Deus e os seres humanos. É o pacto assumido voluntariamente pelos humanos e Deus, o Supremo, aquele que domina sobre tudo. Essa é uma condição extremamente única com referência ao nosso Deus dentro do Antigo Testamento e também presente no Novo Testamento. Deus domina sobre tudo. E a aliança, então, é um pacto que nós assumimos voluntariamente e também Deus o assume voluntariamente para que nós, então, possamos sentir o seu agir e viver debaixo do seu agir. Em terceiro lugar, a aliança mostra o padrão moral de Deus ao se revelar. E a ética humana, o caráter saudável, em crer que o padrão moral divino firma-se na obediência e que a humanidade, seres humanos, deve adotá-la como prática, ou seja, viver pelos costumes de bondade. Os costumes de bondade também nos direcionam para a misericórdia. Precisamos viver praticando misericórdia uns com os outros, praticando a misericórdia uns com os outros. Em suma, a aliança apresenta a moral divina de Deus, seu caráter de verdade, e a ética humana, em prática, nas ações saudáveis vinda de um caráter obediente,
esse caráter obediente, ele é, para nós, muito ressaltado naqueles que escrevem sobre a maneira de Deus se revelar. Um desses que escreve sobre o caráter da obediência, como é que a ética humana deve ser uma ética da obediência, é Bonhoeffer. No seu livro Discipulado, na página 18, ele apresenta uma frase interessante. Só o que crê é obediente, e só o obediente é que crê. Ou seja, ele está dizendo que quem não obedece foi, é e será rebelde para todo sempre e desaprovado por Deus. É muito grande quando nós agora associamos o que Bonhoeffer disse e o que a aliança traz para nós, a partir daquela repreensão que Samuel faz a Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Isso é para nossa meditação e reflexão. Precisamos obedecer. Quem quer servir a Deus precisa aprender a obedecer o seu mandado. Nessa lição de número 3, nós estaremos trabalhando o relacionamento vertical. Êxodo capítulo 20, verso de 3 a 11. E nesse trecho bíblico, nós trataremos dos 4 primeiros mandamentos. Eles ensinam como deve ser o relacionamento entre o homem e Deus. Quando falo homem, eu estou querendo citar a humanidade. Na verdade, é uma representação para a humanidade, né? Então, é um relacionamento entre a humanidade e Deus. Contudo, antes de refletirmos nos versículos, faço outra consideração. A importância do Pentateuco por expressar em cada livro um aspecto moral do caráter de Deus. É interessante quando nós observamos por esse ângulo, por essa análise, como é que o Pentateuco trata para nós sobre o caráter de Deus. No livro de Gênesis, a ênfase é Deus existe e ele é criador. Deus existe e é criador. No Êxodo, Deus é real, mesmo invisível, é real. As suas ações são ações de um Deus real e invisível, mas real. Em Levítico, Deus é puro, é santo, imaculado, não há mancha em Deus. Não há nada que macule o seu caráter. Em Números, Deus é presente, habita com o seu povo. Ele está sempre presente em todas as ações que ele realiza e também em toda a proteção sobre o seu povo. Em Deuteronômio, Deus é abençoador, Deus é salvador, Deus é aquele que conduz a nação de vitória em vitória, porque ele é abençoador. Então aqui nós temos aspectos da moral do caráter de Deus, eles agora especificados no Pentateuco. Quando nós passamos a avaliar a ética que a humanidade deve fazer diante de Deus, essa ética ela está estabelecida nos Salmos, porque também os Salmos se dividem em 5 livros e cada livro faz uma menção a esses aspectos que formam a moral de Deus, o uso de Deus em mostrar o seu caráter. Enquanto o uso moral de Deus no Gênesis é para que nós o entendamos, os Salmos nos levam a uma ética, porque é um convite à crença para adoração.
E ele está dividido em 5 livros. E os 5 livros, como eu já disse, faz uma referência ao Pentateuco. O livro 1, do Salmo 1 ao Salmo 41, diz que devemos adorar, porque ele existe. O Salmo 23 especifica isso. No livro 2, do Salmo 42 ao Salmo 72, vamos adorar porque ele é real. O Salmo 66 estabelece isso. No livro 3, vamos adorar porque ele é puro. O Salmo 78 fala sobre isso. No livro 4, do Salmo 90 ao Salmo 107, vamos adorar porque ele é presente. O Salmo 102 faz essa referência. No livro 5, dos Salmos 108 ao Salmo 150, vamos adorar, porque ele é abençoador. E o Salmo 124 fala sobre isso, quando diz, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, né? Que o Senhor que está ao nosso lado. Entretanto, uma das coisas muito importantes quando nós adotamos essa ética da adoração é que no final dos livros de Salmos, temos a doxologia. Doxologia, então, é o Salmo 150. Doxologia significa glorificação. Então, aqui, quando diz tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, está dizendo que todos são chamados a glorificar a Deus, porque Deus é o eu sou. O Senhor é Iavé, o eu sou. Então, quando nós cantamos, quando nós recitamos, ou quando nós salmodiamos, o Salmo de número 150, então, é uma glorificação que nós estamos prestando a Deus, porque conhecemos o seu caráter e agora o meu caráter ético leva-me a adorá-lo conforme ele o merece. Entretanto, para a filosofia, a palavra doxologia tem uma outra compreensão, né? Na verdade, diz que doxologia é a superficialidade da realidade. E aí eles citam muito aquela condição que nós também usamos para expressar o movimento do Sol. Nós falamos que o Sol nasce e o Sol se põe, mas isso é irreal, porque na verdade o Sol está parado. Então, para nós é importantíssimo que entendamos que Deus mostra o seu caráter, o uso que ele faz do seu caráter, e nós então, entendendo a moral de Deus, tomamos a ética dos salmos, a ética da adoração, a ética da glorificação como algo que fazemos prestando um culto de adoração ao nosso Deus, porque ele merece. Então agora, vamos dar realmente uma caminhada nesse relacionamento vertical. Consideraremos então, a partir de agora, esses 4 mandamentos que compõem o relacionamento homem-Deus. Esses aspectos apresentam-nos o uso que Deus faz do seu caráter, revelando-nos o seu agir. Isso aqui é de suma importância. Vou repetir. Esses aspectos apresentam-nos o uso que Deus faz do seu caráter, revelando-nos o seu agir. Então, esses 4 primeiros mandamentos, eles mostram para nós o agir de Deus fundamentado no seu caráter, e esse caráter é um caráter firmado na sua verdade. Na aula anterior, na lição anterior, nós destacamos como primeiro aspecto do agir de Deus a sua unicidade. Isso encontra-se em Êxodo capítulo 20, verso 3 e também em Deuteronômio capítulo 5, verso 7. O ensino da unicidade divina
nos é apresentado em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. E esse é um verso de suma importância também. E ele diz assim: ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Em algumas versões, traz assim: o nosso Deus é um. Para os judeus, esse é um dos principais textos da Torá. Torá é a lei. Os judeus os chamam de Shema, que significa ouça para obedecer. A recomendação de Moisés aqui é dupla e eu gostaria de citá-las. Primeiro, dê prioridade à crença que Deus é único no seu ensino familiar. A primeira observação de Moisés nos leva a entender que o ensino que agora a Shema traz é um ensino que deve ser praticado na família, ou seja, que mostre a valorização da família como uma criação divina e que nessa criação divina há um aspecto, há uma segurança, um aspecto de segurança. A família hoje tem sofrido ataques terríveis, mas para os judeus ela é fonte de sustentação de todas as coisas. Então, desde cedo, o chefe da família começava a ensinar aos seus a grandeza de Deus em ser um, em ser único. Isso faz com que a família tenha responsabilidades e privilégios. A segunda coisa que Moisés traz para nós: não permita que o tempo os façam esquecer desse princípio, mas proclame-o às futuras gerações. Essa é uma tarefa muito importante. Precisamos dizer para as outras gerações para que haja uma continuidade nesse princípio. A família deve praticar, deve cultuar um Deus que é único e deve fazer com que isso seja divulgado de geração a geração. O relacionamento vertical, então, ele se torna agora para nós, a partir do que está escrito em Êxodo 23, 20, capítulo 20, verso 3, algo que precisamos ter cuidado, porque há uma palavra central aqui. A NVI diz assim: não terás outros deuses além de mim. Uma outra versão diz: não terás outros deuses diante de mim. A palavra principal aqui, nos dois versículos, é deuses. Vamos analisá-la. A palavra deuses, ela vem do hebraico Elohim. É um plural de El. El significa todo-poderoso. Não na condição de divino, mas porque os que adoram El dão-lhe o atributo de possuidor de força. É empregada para qualquer divindade ou para qualquer ídolo, sendo eles heróis pelos feitos que se realizam. A palavra Elohim é uma palavra muito utilizada dentro do Antigo Testamento. Aparece mais de 2.600 vezes ali no Antigo Testamento. Então, quando é direcionada para Yahvé, o eu sou, diz que ele é supremo. Quando é direcionada para ídolo ou ídolos, quer dizer que, na verdade, estamos atribuindo aquilo que está diante dos nossos olhos forças. Não quer dizer ou forças ou força, mas não quer dizer que eles as tenham. São os adoradores que fazem isso. Na Bíblia, o Antigo Testamento, na verdade, temos duas recomendações sobre ídolos. O Salmo 115, de 4 a 8,
Diz assim: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emite som algum com a sua garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Nas profecias, Naum, capítulo 1, verso 14, há uma outra recomendação a respeito de ídolos. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito: ó rei de Nínive, você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses, do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. A palavra desprezível aqui ouviu é que não merece consideração por ter um caráter vergonhoso. Olha a profundidade do que está sendo colocado. É ter um caráter vergonhoso, desprezível. Os dois textos mostram que no uso do seu caráter, Deus é supremo e não soberano. Deus é supremo porque ele é o rei dos reis. E o que é soberano? Um rei humano, um rei com limitações. Deus é supremo. Deus é sobre todos. Já na abertura eu disse que a oração de Davi falava sobre isso. Deus é sobre tudo. Deus é supremo. E aí, como supremo, Deus é autoexistente. Ele é o eu sou. Ele é eterno, porque é aquele que é e sempre será. Deus é Senhor único, porque o seu caráter é santo. E como santidade como santidade é cobrada de nós para que nós possamos vê-lo. E Criador, ele é conhecido por sua bondade, porque tudo que criou era bom. Ao destacar tudo isso, a Shema traz para nós, então, nesse primeiro momento, ouvir e depois obedecer. Ao ouvir a recomendação para não adorar os ídolos, devemos obedecer sempre a Deus. Vou fazer uma recapitulação. A Shema diz que eu preciso primeiro ouvir para depois obedecer. E ao ouvir a recomendação para não adorar os ídolos, devemos obedecer a Deus, porque quem é idólatra é rebelde. E quem é rebelde já está afastado da bênção divina. A prática da rebeldia é a feitiçaria. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23, olha lá no texto, se você for lá no texto, dá uma olhada para você ver como está escrito lá. A repreensão de Samuel a Saul traz coisas importantes. Primeiro, Deus abomina o desobediente. Deus abomina o desobediente. Quem não quer obedecer não pode servir a Deus. Nós temos que entender isso. Se eu não obedeço a Deus, se eu não me submeto àquilo que Deus estabeleceu para mim, eu sou rebelde. Se eu sou rebelde, eu sou então idólatra. E se eu sou idólatra, a minha prática é a feitiçaria. Isso é, para nós, algo que nós precisamos entender, porque segundo aquilo que o texto traz e segundo aquilo que nós compreendemos e entendemos na Bíblia, até Jesus fez referência a isso no seu Sermão do Monte. Olha só o que Jesus diz sobre essa questão, com muito significado. Se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Preciso pensar nisso tudo.
Eu preciso analisar os 10 mandamentos na igreja, considerando a partir da minha obediência. Deus se revelou, mostrou um código moral para que eu obedeça, ou seja, que a minha ética seja uma ética de obediência. Entretanto, é claro que aqui eu estou falando de deuses e de ídolos de prata, de ouro, de pedra preciosa, de madeira, mas ainda avaliando o que a Bíblia diz, os ídolos não são necessariamente físicos, mas produto do pensamento, e que não tira de nós o aspecto de feitiçaria e também o aspecto de ocultismo. Martinho Lutero tem uma frase, e eu vou passá-la para os irmãos, que diz detalhadamente, especifica detalhadamente isso. Olha só o que ele diz, o grande reformador. As pessoas que confiam na sua grande habilidade, inteligência, poder, misericórdia, amizade e honra próprios têm um Deus que não é verdadeiro. Essa frase, ela é importante para a nossa reflexão. As pessoas que confiam na sua grande habilidade, inteligência, poder, misericórdia, amizade e honra próprios têm um Deus que não é verdadeiro. Ao avaliar os 10 mandamentos, e eles formam o princípio moral de Deus ao se revelar, mostrar o seu caráter, desejando que o nosso caráter, percebendo como Deus o é, possamos colocá-lo em nós, a fim de que então a nossa ética seja uma ética de adoração, seja uma ética de obediência, seja uma ética onde o nosso interior é luz, não é trevas. Quando assim fazemos, queridos, nós estamos diante de tomadas de decisão. A Shema, então, diz, olha, ouça e obedeça. O que nós estamos ouvindo? Não tenha outros deuses diante de mim. Não tenham outros deuses diante de mim. Por quê? Porque isso implica numa situação agravante, aonde nós estamos fazendo com que os nossos pensamentos sejam os nossos ídolos. Estamos dando força aos nossos pensamentos e eles se tornam também nosso chicote, porque eles nos escravizam. É muito importante, então, que nós, ao entendermos tudo o que está sendo colocado nessa simples recomendação e profunda ao mesmo tempo, que a nossa decisão é entender que quem não coloca o Deus Supremo como primeiro em seu viver e que não o adora como o eu sou, é rebelde, idólatra e feiticeiro. Irmãos, isso é para que nós pensemos. Isso é para que nós avaliemos a nossa ação em adoração, a nossa ética de obediência diante de um caráter de Deus que é santo e que requer que nós sejamos santos. E Hebreus diz que sem santidade, ou sem a santidade, aí há uma especificação, que sem a santidade ninguém verá a Deus. Que nós possamos pensar em tudo isso, avaliar tudo isso e caminhar diante da compreensão daquilo que Deus estabeleceu para todos nós. Irmãos, que pensemos, que possamos ouvir e obedecer, porque assim nós seremos bem-aventurados. Que Deus os abençoe. Shalom Adonai. Até a nossa próxima lição.